Olá, Mário Xavier falando, mais uma vez bem-vindos aqui ao canal e vamos seguir falando aqui sobre os resultados da Copa do Mundo. Ontem não consegui gravar o vídeo, então tem aqui 8 resultados acumulados e passar rapidamente sobre cada um deles para não ficar um vídeo muito longo. Começando por Alemanha e Costa do Marfim, um jogo bem jogado. A Costa do Marfim acabou aí dando muito trabalho para a seleção alemã, que precisou ali de um reserva, que por sinal é artilheiro, um dos artilheiros da Copa. Um Davi, se eu não me engano, o nome do jogador. Um jogador até meio forte, meio gordinho, um pouco fora do shape ali, para um jogador de futebol, mas bom jogador, bom finalizador, que acabou tirando aí a Alemanha do sufoco. A Costa do Marfim vencia o jogo, teve a chance de fazer o 2-0 e ali quando eu vi o jogador perder aquele gol, eu falei assim, isso faz falta, e acabou fazendo falta, porque a Alemanha logo em seguida vai lá e empata e depois vai lá e faz o gol da virada. Ou tava 1-1, agora não lembro. Tá me falhando a memória agora aqui. É tanto jogo. Mas teve esse lance que, porra, foi um contra-ataque perfeito. O jogador da Costa do Marfim lançou, não sei se o ponta esquerda ou o lateral, e o cara quis dominar para tentar bater e era só chapar. Se ele vem, ajeita o corpo e chapa no canto, não tinha, podia ter 2 Neuers ali que aquela bola dificilmente seria defendida. Mas o jogador da Costa do Marfim não teve a confiança para fazer esse lance de ajeitar o corpo e bater de primeira. Ficou com medo talvez de isolar ou mandar para a bola quicar, mandar a bola longe no alto ou até mesmo chutar para fora. Mas era a melhor coisa a ser feita, bater de primeira. E isso às vezes falo com alguns amigos também numa resenha, que eu vejo muito mal às vezes dos jogadores atuais. Muito medo de chutar de primeira. Tem sempre que dar um domínio, ajeitar um pouco mais, não ter confiança. O jogador não tem confiança de chutar de primeira. Chama muito a atenção porque, os caras treinam constantemente. E por que tem que sempre dar esse toque a mais? E não tenho visto isso, não achava que era um mal de jogador brasileiro ou até mesmo sul-americano, mas tenho visto isso em jogadores fora do mundo, né, de outras partes do mundo também, que não tem aquela confiança de chutar de primeira. É estranho. É um caso até a ser analisado e estudado, porque ao longo dessa Copa do Mundo tenho visto muitos jogadores agirem dessa forma. Não, tem que sempre dar um toquinho, tem que dominar, tem que ajeitar, tem que fazer e acontecer. E hoje, como o futebol é muito intenso, acaba chegando ali a marcação e o cara perde a chance. No jogo do Brasil, eu comentei isso aqui no outro vídeo, o Vinícius Júnior teve dois lances que ele poderia ter feito pelo menos mais um gol, pelo menos uma das duas oportunidades poderia ter gerado uma chance real de gol, que ele no segundo tempo teve a chance de cortar e bater e ele quis dar um corte a mais, dar um toque a mais, e isso acabou chegando à marcação e ele perdeu a chance de finalizar. Jogo divertido, mas um jogo infelizmente que ficou no 0-0. Equador e Curaçao. E olha que Curaçao teve a chance de fazer uns golzinhos ali e conseguiu a sua primeira vitória. E o Equador, como costuma dizer um comentarista da Jovem Pan, do UOL, ele também tem um canal dele, curto muito ele, acho que ele fala coisas muito bacanas, que é o Mauro César Pereira.
O Equador, com alergia ao gol, se bem que dessa vez o goleiro de Curaçao fez boas defesas, mas o Equador jogou bem, acho que jogou melhor que Curaçao, apesar de ter ficado muito exposto ao longo da partida e ter dado chances para Curaçao no contra-ataque fazer o gol. Mas o Equador poderia ter saído com a vitória e não o fez, justamente por má qualidade nos arremates e também pela boa jornada do goleiro de Curaçao. E aí foi um 0-0 divertido, né? Para quem não estava torcendo para nenhuma das duas seleções, curtiu um bom jogo e ficou realmente uma pena por ter sido só o 0-0. Se fosse um empate até com gols, talvez teria sido mais interessante o jogo. E aí a gente pula para a boa jornada da Holanda, né? Mais um bom jogo, dessa vez ainda muito franco, muito direto. Tomou até um gol por causa de jogar sempre de peito aberto, né? Um confronto entre Holanda e Suécia acabou ficando 5-1 para a Holanda. A Holanda não tomou conhecimento da Suécia, a Suécia que tem um bom ataque, né? Com Isaac, Gyökeres e Elanga, basicamente todos eles na Inglaterra, né? O Isaac no Liverpool, Gyökeres campeão inglês com o Arsenal e o Elanga com o Newcastle. Então, um bom ataque, tem bons jogadores ali no meio, mas infelizmente não tem a defesa é um pouco mais fragilizada e foi prontamente destroçada pelo ataque holandês. Então, Holanda 5-1. E aí o Japão, para não ficar muito atrás nessa corrida aí pela primeira posição do grupo, quem diria, sapecou uns sonoros 4-0 na Tunísia, já na madrugada. O Japão que vem forte. Lembrando que o Japão venceu o amistoso contra a seleção brasileira de virada por 3-2. Então, de olho no Japão, não é galinha morta, pode surpreender na próxima fase, inclusive sendo adversário do Brasil, um possível adversário do Brasil na fase de 16 avos. Então, de olho aberto, sem me permitem o trocadilho aí, olho aberto com a seleção japonesa que, apesar dos olhinhos deles meio fechados, eles estão bem ligados nessa Copa do Mundo e podem sim fazer uma boa Copa. Obviamente agora a Holanda pega a Tunísia, podendo dar mais uma sacolada, e o Japão e Suécia se enfrentam, aí brigando pela segunda colocação do grupo, porque é pouco provável que a Holanda perca para a Tunísia, né? Só uma hecatombe, mas se bem que no futebol é aquela coisa. Essa Copa do Mundo tem mostrado muito isso e a gente vai chegar nesse ponto quando eu falar de Cabo Verde novamente. Mas o futebol, de uma certa forma, eu assisto muito jogo, seja de campeonato brasileiro ou de campeonatos internacionais, e o futebol isso acontece em outros esportes, nada impede, de até em esportes individuais. É menos comum, mas o futebol ainda é o esporte que mais está propenso a um time ou o adversário, né, melhor dizendo, um adversário tecnicamente inferior conseguir uma vitória. E isso daí a gente vê o tempo todo campeonatos brasileiros, jogos do campeonato da Libertadores, até mesmo da Sul-Americana, por que não em La Liga, em Premier League? La Liga a gente já viu times inferiores a Barcelona e Real Madrid conseguirem empates ou até mesmo vitórias. Então, acho que é o grande barato do futebol. Por mais que você analise jogadores por jogadores, times por times,
mas sempre pode acontecer uma surpresa. O imponderável sempre acontece. Ou, melhor dizendo, sempre acontece não, mas pode acontecer e acontece às vezes com uma frequência maior do que em outros esportes. Então, e aí acabamos vendo essas coisas meio loucas com seleções mais fracas, como foi o caso, vou chegar já em Cabo Verde, seleções tecnicamente mais fracas, mas com muita disposição, com muita vontade, às vezes disciplina tática, algo que não existia um tempo atrás para essas seleções, e os caras vão lá, desempenham um bom plano de jogo, desculpa, desempenham um bom plano de jogo e acabam fazendo boas partidas e dificultando seleções mais fortes. Então, dito isso, vemos Bélgica e Irã. Um exemplo clássico aqui. Vai me dizer que a seleção belga não tem melhores valores do que a seleção iraniana? Claro que tem. Mas com muita disciplina, com muita vontade, o Irã quase ganhou o jogo. Teve um gol que foi anulado assim por questões mínimas. E a Bélgica, com jogadores consagrados em campeonatos europeus, não conseguiu sair do 0-0 com o Irã. E acabou se complicando aí no grupo, porque o Egito venceu a Nova Zelândia por 3-1, até uma vitória de virada. Também foi um bom jogo. E, só recapitulando aqui, Bélgica e Irã, também foi um bom jogo. Foi mais um 0-0 divertido, assim como foi Equador e Curaçao. Tá? Então, a Nova Zelândia fez uma boa partida, deu trabalho para o Egito, que conseguiu a vitória de virada, com um gol de Salah, Trezeguet e Zico. O Trezeguet ali em homenagem ao jogador francês, e o Zico em homenagem ao lendário rei rubro-negro, o Galinho de Quintino, que fez o gol de empate, uma bela numa cabeçada, quase um chutaço de cabeça que o goleiro não teve tempo de reação. Então, o Egito pode ser o primeiro dessa chave, que para todos, certamente quando olharam o grupo, não, a Bélgica vai ser primeira do grupo. E a bola rolou e a coisa não está indo por esse caminho. Pelo contrário, o Egito tende a ser o primeiro do grupo e a Bélgica vai ser segunda. E aí viemos para a digníssima Espanha, que resolveu realmente jogar futebol na Copa do Mundo. Era pouco provável que repetisse o mau desempenho que teve contra Cabo Verde. E curioso, né? Cabo Verde, a Arábia Saudita tem lá o campeonato dela, com certeza é um campeonato mais bem estruturado que o campeonato de Cabo Verde, e ainda assim Cabo Verde conseguiu segurar o 0-0 com a Espanha, fazendo apenas uma falta. Esse que é o ponto importante. E a Arábia Saudita, com um jogo totalmente diferente, apesar de ter mais estrutura, não foi palha para a seleção espanhola. 4-0 para a Espanha, poderia ter sido mais. Acho que a Espanha no segundo tempo também deu uma tirada de pé, foi um pouquinho mais displicente, conseguiu só mais um gol, mas no primeiro tempo foi um massacre, 3-0 fácil, e só no segundo tempo levantou um pouquinho o pé do acelerador e conseguiu ali chegar a fazer mais um golzinho só. Então, bom para a Espanha, que agora caminha em busca do seu primeiro lugar no grupo. E isso ficou facilitado
pelo empate de Cabo Verde e Uruguai. O Uruguai foi surpreendido mais uma vez pela seleção de Cabo Verde, aí volta o que eu vinha falando anteriormente. O Uruguai com certeza tem um campeonato muito mais forte, consegue exportar mais jogadores para campeonatos mais fortes e ainda assim não conseguiu fazer frente à seleção de Cabo Verde, que novamente jogou com muita disposição, muita determinação, muito empenho e disciplina tática. Acho até que em determinados momentos foi melhor do que a seleção uruguaia, que tá certo que o segundo gol de Cabo Verde foi uma pataquada, um momento trapalhões total da seleção uruguaia, que culminou no empate de Cabo Verde, mas Cabo Verde ainda teve chances. O Uruguai acabou se lançando muito ao ataque, querendo a vitória, ficou muito exposto. Cabo Verde teve chances ali de até, quem sabe, virar a partida a seu favor, mas no fim acabou ficando em 2-2 e Cabo Verde consegue o seu segundo ponto numa Copa do Mundo, ou seja, ele conseguiu empatar com duas seleções campeãs do mundo. A Espanha campeã do mundo, Uruguai bicampeão do mundo e Cabo Verde lá firme e forte, segurando essas duas seleções que têm jogadores mais fortes, mas a Espanha eu acho que foi realmente uma jornada ruim. Isso pode acontecer com qualquer seleção, com qualquer time de futebol. Né? A gente estava falando aqui ainda há pouco da questão do imponderável estar muito mais frequente em partidas de futebol do que num jogo de basquete, num jogo de vôlei, num jogo de tênis. Acontece? Acontece. Mas é com menos frequência. No futebol, o imponderável, né, está muito mais presente, por incrível que pareça. E por isso talvez seja esse esporte assim que é mais amado e idolatrado mundo afora. Então, o empate ali do Uruguai com o Cabo Verde basicamente pode estar eliminando a seleção uruguaia da Copa do Mundo, porque até para chegar num nível de terceiro colocado fica difícil, porque o Uruguai tem 2 pontos? Agora estou na dúvida se tem 2 ou 3 pontos. Tem 2 pontos só também, que foi empate no primeiro jogo. Então dificilmente o Uruguai se classifica. Teria que empatar com a Espanha para tentar ser um terceiro. Então a situação do Uruguai ficou muito difícil. Dos hermanos uruguaios conseguirem classificação. Para mim, que sou flamenguista, bom talvez seja, porque aí volta os nossos uruguaios que estão na seleção, inclusive o Arrascaeta, que está ainda lá se recuperando de lesão, então pode ser bacana ali o retorno do Uruguai de forma antecipada para o Flamengo. Mas tirando aqui a questão rubro-negra à parte, vamos aqui só falar rapidamente do que pode ser esse dia de hoje da Copa do Mundo, com jogos interessantes. França contra o Iraque, a não ser que o imponderável novamente surja nessa Copa do Mundo, que ele está bem presente até agora na Copa. A grande barato aqui, né? O que mais se espera é uma boa atuação francesa e um bom resultado também dos Le Bleus. Noruega e Senegal. Esse sim vai ser talvez o grande jogo da rodada. Noruega e Senegal ali brigando por vaga na próxima fase. Então, de olho nesse jogo, principalmente ali a briga entre Haaland e Mané. Argentina e Áustria. Também deve ser interessante o jogo. Vamos ver se o Messi vai repetir
a mesma boa atuação que teve na primeira partida com o hat-trick dele. Talvez o Messi não tenha tanta facilidade, porque a Áustria certamente vai dar mais volume de marcação. Então talvez o Messi não fique tão livre para jogar. E aí a gente tem que ver como é que vai ser a atuação dele, se ele vai tirar mais coelhos da cartola, como sempre faz. E por fim, o jogo que talvez seja o mais fraquinho dessa rodada, que é Jordânia e Argélia, mas pode ser um jogo divertido. Pena que vai ser já na madrugada, então dificilmente eu vou conseguir assistir. Vou ver só os melhores momentos, mas falaremos mais sobre esse jogo também. E é isso, meus amigos. Se assistiram o vídeo até aqui, deixa seu like, compartilha com os amigos, comenta, se inscreve no canal que a gente vai voltar, vai ser o melhor. Vai voltar e vai seguir falando sobre Copa do Mundo e sobre outros assuntos também, tá ok? Até lá, meus amigos. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.